Deus abençoe você, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo à nossa 31ª pergunta, a nossa 31ª aula da Escola de Discípulos, um estudo no breve catecismo de Westminster. Eu sou o reverendo Lucas Leal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no estado do Paraná, e vamos então à nossa próxima pergunta. A nossa 31ª pergunta é: o que é vocação eficaz? Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro, acompanhe comigo a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E Atos, capítulo 26, versículo 18, diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, queridos, a vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, ao convencer-nos do nosso pecado e da nossa miséria, ele nos ilumina o entendimento pelo conhecimento de Cristo e nos renova a nossa vontade, nos persuade e nos habilita a abraçar a Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Quando nós dissemos vocação eficaz, agora nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, que é o chamado exterior de Deus pela palavra da salvação. Ou seja, quando proclamamos a palavra de Deus, quando evangelizamos alguém ou quando somos evangelizados, isso é o chamado exterior de Deus, aonde Deus está nos chamando pela pregação do Evangelho a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, é preciso compreender que essa vocação, que esse chamado exterior, ele não é suficiente para a nossa salvação. Agora, existe um outro chamado, que é o chamado interior, e esse é o chamado do Espírito Santo, que acompanha agora a proclamação da palavra, que acompanha a pregação da palavra, que acompanha a evangelização. E agora essa proclamação interior, conduzida também pelo Espírito Santo, né, ela chama o incrédulo a Cristo, aplicando essa palavra juntamente com os dons do Espírito Santo, para que possamos então abraçar e responder com fé o Evangelho da salvação. Então você perceba a diferença. Existe um chamado exterior, que é só a pregação da palavra, onde a pessoa está ali ouvindo a palavra de Deus, e existe essa mesma pregação unida com o Espírito Santo, que conduz essa pessoa então a ouvir a palavra e a responder com fé essa palavra, que são os dons do Espírito. Então essa pessoa vai ouvir a palavra, o Espírito Santo vai abrir os seus ouvidos, abrir o seu entendimento, conceder a fé para que essa pessoa possa então abraçar o Evangelho de Jesus. Agora, como que o Espírito Santo trabalha no nosso coração nesse momento que estamos ouvindo a palavra de Deus? Primeiro você tem que entender que essa é uma obra miraculosa do Espírito Santo, né? Mas podemos entender duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo vai abrir a nossa visão para que possamos entender o pecado, a ira de Deus e o inferno. E ao mesmo tempo que nós entendemos essas coisas, ele também nos conduz ao Senhor Jesus Cristo, aonde nós recebemos a justificação, o perdão dos nossos pecados e somos renovados e capacitados a nos voltar a Cristo. Então você percebe que ao momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que você está ouvindo a palavra de Deus agora na sua igreja, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração.
E vivemos essa doutrina 100% na dependência da obra divina. Não é obra de homens, é obra divina. Segundo, não há como humanamente sermos renovados, não há como humanamente respondermos a essa obra redentora, mas somente pelos méritos divinos. Deus abençoe a sua vida e que você seja renovado dia a dia pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a nossa próxima aula.